Na vasta arena da sua mente, onde cada pensamento trava uma batalha pelo controle do seu destino, há um inimigo silencioso que ameaça roubar seus sonhos. A dúvida. Ela não grita, ela sussurra, plantando sementes de hesitação, minando sua confiança, convencendo-o de que a fortuna, seja ela riqueza, propósito ou impacto, está fora do seu alcance. Mas a dúvida não é seu mestre. É um adversário que pode ser silenciado. Silenciar a dúvida é mais do que acalmar uma voz interna. É um ato de revolução, uma decisão de forjar um caminho onde a incerteza não tem poder. Criar sua fortuna não é apenas acumular riquezas, é construir uma vida que reflete sua grandeza, um legado que ecoa além do tempo. Quando você aprende a silenciar a dúvida, você desbloqueia o poder de transformar visões em realidade, de moldar o futuro, com a força da sua convicção. Hoje você pode escolher deixar a dúvida governar ou erguer-se para criar a fortuna que sempre foi sua por direito. Imagine-se em um deserto sob um céu estrelado, o silêncio quebrado apenas pelo vento que carrega ecos de possibilidades. À sua frente, ergue-se uma montanha dourada, brilhando com a promessa de abundância. Não apenas dinheiro, mas significado, liberdade, impacto. Entre você e essa montanha está um abismo, e sobre ele, uma ponte frágil, balançando com cada rajada de vento. A dúvida é o vento, sussurrando que a ponte não aguentará, que a montanha é alta demais, que você não é forte o bastante. Mas a ponte é sua mente, e a força para cruzá-la vem de dentro. Silenciar a dúvida é construir uma ponte inabalável, é dar o primeiro passo com coragem. É fixar os olhos na montanha e recusar-se a olhar para baixo. Criar sua fortuna é chegar ao cume. Não por sorte, mas por convicção, por escolhas. Por um poder que nasce quando a dúvida é derrotada. Napoleon Hill, o mestre que decifrou os segredos dos maiores conquistadores, sabia que a dúvida é o maior ladrão da fortuna. Ele estudou gigantes como Andrew Carnegie, que silenciou a dúvida para transformar uma vida humilde em um império de aço. Thomas Edison, que ignorou a incerteza para iluminar o mundo. E Henry Ford, que rejeitou o impossível para colocar a humanidade sobre rodas. Esses homens não eram imunes à dúvida. Eles aprenderam a silenciá-la. Eles não tinham privilégios extraordinários ou garantias. O que os distinguia era a capacidade de dominar a mente, de substituir a hesitação por certeza, de transformar pensamentos de limitação em visões de possibilidade. Hill chamou isso de o poder do pensamento definido, a habilidade de fixar a mente em um objetivo claro e calar qualquer voz que o desvie. Hoje, você tem esse mesmo poder. Silenciar a dúvida e criar a fortuna que reflete sua verdadeira grandeza. Pense em Thomas Edison, trabalhando sob a luz fraca de uma lamparina, enfrentando milhares de tentativas que não funcionavam. A dúvida sussurrava a cada filamento que queimava. Você está perdendo tempo. Isso é impossível. Desista. Mas Edison sabia como silenciá-la. Ele focava na visão da luz elétrica, substituía a dúvida por curiosidade, transformava cada fracasso em uma lição. Sua mente era uma fortaleza, impenetrável às vozes da incerteza. Com cada experimento, ele construía não apenas uma lâmpada, mas uma fortuna, de conhecimento, impacto e legado. Essa é a promessa de silenciar a dúvida. Ela não apenas abre o caminho para a riqueza. Ela constrói uma vida que transcende o comum. Agora olhe para dentro de você. O que a dúvida está sussurrando? Que você não é esperto o suficiente? Que é tarde demais? Que a fortuna, seja ela financeira, emocional ou espiritual, é para outros, mas não para você? A dúvida não é uma verdade. É uma história que você pode escolher não acreditar. Silenciá-la não é ignorá-la, mas enfrentá-la, desafiá-la, substituí-la por uma narrativa de poder. Criar sua fortuna começa no momento em que você decide que a dúvida não terá a última palavra. Você não nasceu para hesitar. Nasceu para conquistar. E o primeiro passo é calar a voz que o impede de começar. O primeiro passo
Reconhecer a dúvida. Silenciar a dúvida começa com reconhecer sua presença. Ela não é uma inimiga que você derrota com força bruta, é uma sombra que você dissipa com luz. A dúvida muitas vezes se disfarça de realismo, de cautela, de bom senso. Ela diz, seja prático, não arrisque, você já tentou e falhou. Mas essas não são verdades, são interpretações. Reconhecer a dúvida é ouvir seus sussurros sem aceitá-los como fato. É perguntar, de onde vem essa voz? Ela me serve? Ela reflete quem eu sou ou quem quero ser? Pense em Oprah Winfrey, que cresceu em meio à pobreza e ao preconceito. A dúvida sussurrava que ela nunca seria mais do que sua origem, que sua voz não importava. Mas Oprah reconheceu essas vozes como barreiras, não como verdades. Ela as questionava, desafiava, substituía por uma crença em seu potencial. Cada passo, ler vorazmente, buscar oportunidades, persistir apesar das rejeições, era um ato de silenciar a dúvida. Hoje, pergunte a si mesmo, que vozes de dúvida estou ouvindo? Anote-as. Olhe para elas. Elas não são você, são apenas pensamentos que você pode escolher mudar. O segundo passo. Clareza para substituir a dúvida. Dúvida prospera na ambiguidade, mas perece na clareza. Para silenciá-la, você precisa de uma visão tão vívida que a incerteza não encontre espaço. Clareza é saber exatamente o que você quer, não desejos vagos como quero ser rico ou quero uma vida melhor. Mas uma imagem precisa do que significa sua fortuna. É um negócio que fatura milhões enquanto impacta vidas? É a liberdade de viajar o mundo sem preocupações financeiras? É uma saúde vibrante que permite viver plenamente? Clareza é a luz que dissipa as sombras da dúvida, transformando, e se eu falhar, em eis o que vou criar. Considere Walt Disney, cuja dúvida poderia ter parado seus sonhos de construir a Disneyland. Os bancos diziam não, os críticos zombavam, a incerteza pairava, mas Disney tinha clareza. Ele via cada detalhe do parque, as ruas, as atrações, os sorrisos. Essa visão era tão forte que a dúvida não tinha chance. Ele desenhava, planejava, persistia porque sabia exatamente o que queria. Hoje, defina sua fortuna. Feche os olhos, visualize-a. Escreva-a com detalhes que a tornem real. O que você vê? Como se sente? Quem está com você? Uma mente clara. É uma mente onde a dúvida não encontra morada. O terceiro passo. Crença para sufocar a dúvida. Clareza precisa de crença para ganhar vida. Crença é a força que sufoca a dúvida. A convicção de que sua visão não é apenas possível, mas inevitável. É a certeza de que você é capaz, de que os obstáculos são temporários, de que sua fortuna está ao seu alcance. Sem crença, a dúvida se infiltra, transformando visões em fantasias. Com crença, a dúvida se torna irrelevante. Uma voz fraca contra o rugido da sua determinação. Pense em Henry Ford, que enfrentou a dúvida de engenheiros que diziam que um carro acessível era impossível. A dúvida sussurrava que ele estava sonhando alto demais, que deveria se contentar com menos. Mas Ford acreditava. Ele via um mundo onde todos poderiam dirigir, e essa crença era mais forte que qualquer obstáculo. Ele testava, ajustava, persistia, até que sua visão se tornasse realidade. Sua crença deve ser assim: um fogo que queima a dúvida, uma certeza que guia cada passo. Acredite que sua fortuna é sua por direito. Repita isso, sinta isso, viva isso. O quarto passo: proteger sua mente. A dúvida é persistente. Ela retorna, alimentada por vozes externas e ambientes tóxicos. Silenciá-la exige proteger sua mente, como um tesouro. O mundo está cheio de naysayers, pessoas que dizem não vai funcionar, é arriscado, seja realista. Essas vozes não são suas, são projeções dos medos alheios. Proteger sua mente é escolher o que entra nela. Afaste-se de conversas que diminuem sua visão.
Desligue as distrações que alimentam a incerteza. Cerque-se de histórias, ideias, pessoas que reforcem sua crença. Napoleon Hill falava do poder do mastermind, um grupo de mentes alinhadas que elevam umas às outras. Mesmo que seu mastermind seja um livro, um podcast ou sua própria voz interior, construa um escudo ao redor da sua crença. Pense em J.K. Rowling, que protegia sua mente enquanto escrevia Harry Potter. Ela dizia não às vozes que a desencorajavam, focando na sua visão. Hoje, escolha uma fonte de inspiração, um livro, uma história, uma frase, e deixe-a ser seu escudo contra a dúvida. Sua mente é seu santuário. Guarde-a com ferocidade. O quinto passo: disciplina para sustentar. O silêncio-disciplina é o que mantém a dúvida silenciada. É a prática diária de escolher pensamentos de poder, de agir apesar da incerteza, de construir sua fortuna tijolo por tijolo. A dúvida ama a procrastinação, o conforto, a hesitação. Disciplina é o antídoto. É acordar cedo, é trabalhar quando outros descansam, é dizer não às distrações que puxam você para baixo. Disciplina não é sobre grandes gestos, é sobre pequenos atos consistentes que acumulam força. Considere Andrew Carnegie, cuja disciplina o levou da pobreza a um império. Ele não apenas sonhava com riqueza, ele agia, lia, aprendia, negociava, mesmo quando a dúvida sussurrava que ele não era suficiente. Cada dia era um passo, cada escolha era uma vitória sobre a incerteza. Sua disciplina deve ser assim: um compromisso de agir, mesmo quando a dúvida tenta parar você. Comece hoje. Escolha uma ação, estudar uma habilidade, fazer um contato, planejar um passo e execute-a. Faça disso um hábito. A disciplina é o que transforma o silêncio da dúvida em um rugido de progresso. O sexto passo: ação para construir a fortuna. Ação é o momento em que sua mente livre da dúvida começa a criar. Silenciar a dúvida é essencial, mas sem ação, sua visão permanece um sonho. Ação é o telefonema que você faz, o projeto que você lança, o investimento que você arrisca. É o momento em que você prova à dúvida que ela estava errada. Criar sua fortuna exige que você mova montanhas, uma pedra de cada vez, com a coragem de quem sabe que o cume está ao seu alcance. Pense em Elon Musk, que silenciou a dúvida para construir a Tesla e a SpaceX. A dúvida dizia que carros elétricos não eram viáveis, que foguetes reutilizáveis eram ficção. Mas Musk agia, testava, falhava, ajustava. Cada ação era um golpe contra a incerteza, um passo em direção à sua fortuna. Sua ação deve ser assim: ousada, intencional, um reflexo da sua visão. Não espere que a dúvida desapareça completamente. Haja apesar dela. Hoje, dê um passo. Faça algo que aproxime você da sua fortuna. A ação é o que transforma o silêncio da dúvida em resultados tangíveis. O sétimo passo: aprendizado para reforçar a confiança. A dúvida se alimenta da ignorância, mas perece no conhecimento. Criar sua fortuna exige uma mente que aprende, que transforma cada experiência em uma lição. Cada erro é uma oportunidade, cada sucesso é um guia. Aprendizado é o que reforça sua confiança, tornando a dúvida cada vez mais fraca. Leia, vorazmente, livros que expandem sua visão, que mostram como outros construíram fortunas. Pergunte com curiosidade. Busque mentores, mesmo que sejam figuras do passado. Thomas Edison aprendeu com cada filamento que falhava. Ele não via derrotas, via dados. Sua mente era uma esponja absorvendo lições que o aproximavam da luz. Napoleon Hill entrevistou centenas de gigantes porque sabia que o conhecimento é o que silencia a dúvida e constrói fortunas. Hoje, escolha aprender algo novo, uma habilidade, uma estratégia, uma história. O aprendizado é o que transforma sua mente em uma máquina de criar riqueza. O oitavo passo:
Adaptabilidade para superar obstáculos. A dúvida retorna quando os planos falham, mas uma mente adaptável a silencia. O caminho para a fortuna não é reto. É cheio de curvas, bloqueios, tempestades. Adaptabilidade é a arte de encontrar novos caminhos sem perder a visão. É ajustar a estratégia, mas nunca o objetivo. Pense em Steve Jobs, que enfrentou a dúvida quando foi demitido da Apple. Ele não se rendeu, adaptou-se e criou a Pixar, aprendeu e voltou para revolucionar a tecnologia. Sua adaptabilidade deve ser assim, flexível, mas firme. Quando a vida mudar, encontre uma nova rota. A dúvida não resiste a uma mente que se recusa a parar. O 9º passo. Resiliência para persistir. Resiliência é o que mantém a dúvida silenciada a longo prazo. É a força que o faz continuar. Mesmo quando a fortuna parece distante. Mesmo quando a dúvida tenta se infiltrar. Resiliência é a voz que diz: tente novamente, após uma derrota. Você é suficiente, após uma rejeição. Considere Nelson Mandela, que silenciou a dúvida por 27 anos de prisão. Ele lia, refletia, resistia, porque acreditava em sua visão de liberdade. Sua resiliência deve ser assim. Uma determinação de persistir, não importa o que aconteça. Quando cair, levante-se. Quando duvidar, lembre-se da sua montanha. O 10º passo. Gratidão para amplificar a fortuna. Gratidão é o que dá profundidade ao seu silêncio. É a capacidade de olhar para a sua jornada, com suas lutas e vitórias, e sentir apreço. Gratidão não é ignorar o que falta, é celebrar o que você já conquistou. Napoleon Hill acreditava que a gratidão alinha sua mente com a abundância, atraindo mais fortuna. Faça da gratidão uma prática diária, um momento para agradecer pelo que você tem, pelo que está construindo, pelo poder de silenciar a dúvida. Uma mente grata é uma mente rica, pronta para criar. Enquanto estas palavras ecoam, saiba que silenciar a dúvida é o primeiro passo para criar sua fortuna. Você não é uma vítima da incerteza, é um arquiteto do seu destino. Sua mente é a ferramenta, sua visão é o blueprint, sua ação é a construção. Reconheça a dúvida, mas não a obedeça. Visualize com clareza. Acredite com convicção. Discipline seus pensamentos. Haja com coragem. Aprenda com cada passo. Adapte-se a cada desafio. Persista com resiliência. Seja grato por cada momento. Silencie a dúvida hoje. E a fortuna que você criar será mais do que riqueza. Será um reflexo da grandeza que vive em você. Comece agora. Dê o primeiro passo. A montanha é sua.